Deixe-me lhe fazer pensar um pouco. Imagine que essa fosse a sua última noite, seu último dia. Seja pelo advento de Cristo, vamos pensar que essa fosse aquela noite, aquele momento em que Jesus Cristo resolveu vir buscar a sua igreja, o seu povo, um povo zeloso e de boas obras, como diz a sua palavra. Ou que talvez essa seja a sua última noite por ocasião da morte. E agora você está diante do trono do Deus justo e santo. Aquele trono que as Escrituras chamam de grande trono branco, onde Deus se assenta de forma sublime para governar e julgar todas as coisas. E agora você se depara de frente dos portões da grande cidade de Deus. E um anjo se apresenta diante de você e lhe faz uma singela pergunta. E a pergunta é a seguinte: por que eu deveria deixar você entrar neste lugar? Por que eu deveria deixá-lo cruzar estes portões e adentrar no lugar da habitação deste Deus que é santo, puro de olhos, sem mancha, sem mácula, sem defeito? Por que eu deveria deixá-lo cruzar esses portões e entrar nesse lugar? Qual seria a sua resposta? Deixa eu supor algumas possíveis respostas que alguns de nós daríamos neste contexto que foi dado do ponto de vista imaginativo aqui. Talvez você diria assim: ô seu anjo, eu fui uma pessoa boa. Eu me comparando com os demais, com aqueles com quem eu trabalhava, vivia, aqueles com quem eu dividia a minha jornada de vida, assim eu posso dizer que eu fui uma pessoa boa. Eu fiz o bem. Na verdade, eu nunca fiz o mal com ninguém. Eu sempre quis o bem das pessoas. Essa era uma máxima da minha vida. E o anjo então haveria de lhe interpelar e perguntar uma segunda vez: ok, mas você foi 100% bom? Eu pergunto para você, o que é que você responderia? Você acabou de alegar uma possível bondade, uma suposta bondade, dizendo assim: eu fiz o que era bom, eu pensei no que era bom, eu fiz o bem para as pessoas. E a pergunta é: você foi 100% bom? Mas então um outro poderia dizer assim: ô seu anjo, eu fiz o que era certo. É verdade que nem sempre fui tão bom assim, mas eu fui muito religioso. Puxa aí a caderneta da escola bíblica dominical. Veja a minha frequência. Peça aos diáconos a lista de assiduidade nos cultos. Eu estava lá. Culto devocional, culto de celebração, culto de oração, encontro crescer, pequenos grupos. Veja, eu estava lá. Eu prezo-me a dizer que fui um excelente religioso. Eu fiz tudo o possível, absolutamente todo o possível para estar aqui nesse lugar. É o que o anjo poderia perguntar para esse indivíduo: mas você foi 100% justo? 100% perfeito? Você amou a Deus e cumpriu perfeitamente cada um dos seus mandamentos? Você se acha como alguém ilibado diante da santa e perfeita lei do Criador? Não há nenhuma transgressão, nenhum crime na sua conta? Ao que certamente aquele homem também ficaria desconcertado. Porque faz jus a palavra que diz que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem por si mesmo. Todos se perderam, todos se extraviaram, não há quem busque a Deus. Não há ninguém que poderia naquele dia arrogar para si qualquer mérito, qualquer condição para cruzar os portões da eternidade dizendo assim: eu fui 100% bom, 100% justo, 100% perfeito, correto, adequado à lei de Deus. Senão um que já cruzou os portões da eternidade, aquele que de lá veio, a saber, Jesus Cristo.
Todos nós que aqui estamos, nessa audiência, e na audiência do mundo, somos nivelados por uma realidade chamada pecado. Não importando se você é grande, pequeno, rico, pobre, negro, branco, asiático, amarelo, pardo, não importando se você é brasileiro ou se você está aqui como estrangeiro, pouco importa. A verdade é que cada um de nós fazemos parte de uma contagem geral que nos nivela diante do Deus justo e santo como pecadores. Essa é uma realidade implacável, diante da qual você e eu não podemos nos eximir. Agora, a pergunta é: se há um Deus perfeitamente justo e bom, e se nós, em contrapartida, não somos perfeitamente justos e não somos perfeitamente bons, como pode um homem injusto ser aceito diante do tribunal do Deus justo? Como posso eu ser recebido e aceito diante desse Deus? Como posso cruzar os portões da eternidade? Como cruzarei o Jordão e me depararei com Deus na famosa Canaã celestial? Como é que isso pode acontecer? E eu creio que a palavra do Senhor tem a resposta para nós em uma preciosa doutrina, chamada doutrina da justificação pela fé. Um dos principais pilares da reforma protestante, e eu queria pensar com você nessa noite a partir do capítulo 4 de Romanos. Vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 4, porém eu quero começar a leitura do finalzinho do capítulo 3. E eu quero que você entenda rapidamente o contexto dessa carta. No finalzinho do capítulo 3, a partir do versículo 21, está escrito o seguinte, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Afinal de contas, Paulo afirma aquilo que eu acabei de dizer: todos pecaram, todos caíram, todos se rebelaram, todos estão na mesma condição chamada pecado e, portanto, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Agora, as perguntas retóricas que você vai encontrar aqui, às quais logo na sequência o próprio apóstolo Paulo dá a resposta, para mim resume exatamente os argumentos que vão aparecer no capítulo 4. Aqui ele responde de forma muito sintética a cada uma das perguntas levantadas, e no capítulo 4 ele desenvolve o argumento. Mas veja, primeiro, onde pois há jactância? Onde pois há orgulho, vaidade, altivez, soberba? Foi de todo excluída? Paulo diz, foi de todo excluída. Por quê? Pela lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Segunda pergunta, é porventura Deus somente Deus dos judeus? Não. Seria também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, isto é, o judeu, e mediante a fé, a mesma fé, o incircunciso, isto é, o gentio. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. E nós imploramos em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, desvende os nossos olhos espirituais, para que contemplemos as maravilhas da lei do Senhor e do seu precioso Evangelho. Desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco,
que o Teu Espírito pregue aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo vem tecendo um comentário, um argumento acerca da justiça de Deus. Ele começa falando de um Deus justo, diante de quem os homens pecaram e prevaricaram. E ele diz que esse Deus, do alto dos céus, se manifesta como justo contra toda forma de impiedade e inverdade. Os homens, ao invés de glorificarem a Deus, eles se rebelaram contra o Criador e resolveram dar à criatura a glória que era devida somente a Ele. Está no capítulo 1. E diz que por causa disso, todos estão debaixo de uma sentença de juízo. É verdade que nós não gostamos muito de falar sobre essa coisa de juízo final. Pois bem, mas Paulo diz que por causa do pecado, a ira de Deus se acendeu e uma sentença de juízo foi estabelecida contra os filhos dos homens, aqueles que deliberadamente resolvem viver na incredulidade e na impiedade. Aí depois no capítulo 2 ele vai dizer assim: e vocês acham que isso é um problema apenas dos gentios? Daqueles que não são descendentes étnicos de Abraão? Vocês estão profundamente enganados. Na verdade, circuncisos e incircuncisos, judeus e gentios, estão diante da mesma condição. Todos pecaram. Uns vão ser julgados com lei, outros vão ser julgados sem a lei, e essa sem a lei não é sem a lei universal, porque no capítulo 1 ele vai dizer que Deus se revelou de tal forma, através das coisas criadas, que ainda que esta lei geral e essa revelação geral não fosse suficiente, não seja suficiente para salvar o homem dos seus pecados, ela o é para torná-lo indesculpável diante do Senhor. Isso é interessante, porque veja, aprove a Deus se revelar. Deus se deu a conhecer, e Ele o fez de algumas maneiras. Ele fez primeiramente através da criação, depois Ele o fez em Cristo, sendo Cristo a imagem do Deus perfeito, a própria exegese de Deus, a expressão visível do seu ser invisível, e depois Deus se revela na sua palavra. Mas é importante que você entenda o seguinte: no ato da criação, quando Deus se revela, Ele o faz de uma forma perfeita. É verdade que toda a criação ela apenas tipifica, aponta para o antítipo, para o próprio Deus, que é maior do que todas as coisas criadas. Conversávamos um pouco sobre tempo e eternidade hoje pela manhã, e a ideia é mais ou menos o seguinte: quando Deus cria o homem, e Ele o faz à sua imagem e à sua semelhança, o homem está ali como uma forma de iconizar a presença de Deus, representando-o, refletindo-o. Mas o homem não abarca todo o ser divino. Por mais que seja imagem e semelhança do Senhor, ainda que sem pecado, Deus não cabe no homem. Você tem que concordar com isso. O homem, ele é um espelho que reflete, que aponta. É uma placa luminosa que, de alguma forma, chama a nossa atenção, ou deveria chamar a nossa atenção, para o Criador Supremo. Mas o homem, de alguma maneira, é um tipo que nos leva ao antítipo, aquele que vem antes. Da mesma maneira eu falei que o tempo, como nós conhecemos, nessa fração estruturante das coisas, é de alguma maneira um tipo do antítipo chamado eterno. Uma vez que nós não somos divinos e não cabemos, ou a eternidade não nos cabe, porque a eternidade ela só cabe em Deus, aquele que é essencialmente eterno. Então Deus cria uma contingência chamada tempo, e o tempo é algo que reflete aquilo que Deus é eternamente. Nesse mesmo sentido, a gente pode olhar para toda a criação e dizer o seguinte: quando Deus criou todas as coisas e Ele o fez para a sua glória, a gente precisa entender que na relação com esse Deus perfeito, perfeitamente justo, o homem deveria ser tal como ele é. E Deus cria Adão para viver dessa maneira. Deus cria Adão para ter uma relação com esse Deus de uma forma minimamente perfeita, sem pecado. Mas você lembra da história, Gênesis 3 está lá e conta-nos bem. Os nossos primeiros pais caíram. Eles pecaram. E na teologia, nós costumamos dizer que eles eram os representantes federais. Eles eram os cabeças, de modo que Paulo vai também fazer essa defesa em Romanos 5. Quando Adão cai, ele não cai sozinho.
Diz que quando ele morre, ele não morre sozinho, mas ele faz herdeiros, ele tem uma prole de mortos. Quando Adão cai, caem com eles todos aqueles que ele representava, ou seja, a humanidade de uma forma geral. A pergunta que o apóstolo Paulo então começa a suscitar no capítulo 2 é: então, há algum privilégio em ser descendente de Abraão, visto que, historicamente, depois que os nossos pais caíram, Deus resolveu eleger para si um homem e fazer deste homem um povo? Já pulamos para Gênesis 12? Paulo vai dizer não. Nenhuma. E a pergunta que o apóstolo Paulo suscita no final do capítulo 3, ou as perguntas, basicamente dizem o seguinte: pensando nessa ideia da justificação, ele diz: a justificação pela fé lida com pelo menos 3 problemas que estão arraigados no nosso coração, e eu queria falar rapidamente com eles, embasando no capítulo 4. O primeiro problema é o problema da jactância, é do orgulho. O segundo problema é do etnocentrismo, que era um problema que estava presente ali, e nós vamos tentar aplicar para o nosso contexto. É a ideia de que nós somos melhores que eles. Deus é nosso e não deles. Nós temos privilégios, eles não. Era um etnocentrismo por conta do judaísmo. E um terceiro problema que a doutrina da justificação, e o capítulo 4, sobretudo, vai lidar, é o problema do antinomismo. A palavra é difícil, mas a ideia é o seguinte: então, ok, se não há lei, se não precisamos das obras, se não precisamos da obediência e a fé nos basta, vamos viver de qualquer jeito. Vamos viver sem lei. Vamos criar um mundo anárquico e vamos ser lei para nós mesmos. Então, as 3 perguntas, que vêm na forma de várias perguntinhas, é basicamente para responder essas 3 questões. A primeira delas é: existe então alguma glória do homem para com Deus? E Paulo diz: não. A salvação é tão somente dos judeus, etnocentrismo, e a resposta é não. E a terceira situação que ele levanta é: teria então a lei sido de alguma forma revogada, abolida, e ela já não é mais necessária? E a palavra de Paulo é não. A fé, ela não veio para abolir a lei, pelo contrário, mas para confirmá-la. Então, no capítulo 4, o texto que nós vamos ler, ele vai argumentar em cada um desses pontos. Antes, eu queria explicar um conceito, que é o conceito tema dessa nossa mensagem. E eu acho que ele é importante. A pergunta é: o que é esse negócio de justificação pela fé? Porque eu acho que se a gente seguir adiante e passar para os argumentos sobre a justificação, eu acho que a gente vai ter um problema, talvez, de não estarmos todo mundo sintonizados na mesma frequência. Então, a gente tem agora que sintonizar para entendermos juntos o que é justificação pela fé. E eu vou dar o mesmo exemplo de sempre, para que você, de alguma forma, compreenda. Se imagine agora como alguém que chegou diante do seu gerente, e você tem uma conta, e essa conta é impagável. Vamos colocar isso em números. Você chega diante do seu gerente e ele fala assim: olha, você tem uma dívida, e a sua dívida é de 1 milhão ou 1 bilhão de dólares, não é nem de reais. Vamos piorar a situação. 1 bilhão de dólares. E aí você começa a computar. Se você tivesse 10 vidas, 15 vidas, 20 vidas, e você conseguisse, de alguma forma, minimizar o seu débito, todo o seu esforço seria ainda inútil e seria vão para pagar essa dívida. De repente, um terceiro, muito bondoso, benevolente, chega no banco e diz assim: eu queria fazer um crédito da minha conta para a conta daquele devedor. O gerente fica espantado, mas o gerente também era muito compassivo. E perguntando qual o valor do crédito a ser transferido, aquele homem diz assim: eu queria que você transferisse 4 bilhões de dólares para a conta dele. A pergunta que todos nós faríamos é: mas por que 4 bilhões? Afinal de contas, a dívida é apenas de 2. E a resposta seria: para que porventura, se ele voltar a dever de novo, e de novo, e de novo, e novamente, a conta já esteja paga. A justificação pela fé, portanto, é uma declaração jurídica, legal, forense, onde Deus atribui a um pecador inocência. Mas ele não faz isso
passando a mão sobre a cabeça ou inocentando, como se fosse um tipo de expurgação da dívida pela dívida. Não é como se Deus estivesse minimamente apagando os nossos pecados. Justificação pela fé é muito mais que isso. É mais do que alguém ter a conta paga. Tem a ver com alguém agora ser declarado justo, com crédito na conta, com uma justiça que não era inerentemente sua. A justificação pela fé, ela não é uma declaração de mudança da nossa essência, mas do nosso status. Veja, quando alguém deposita a sua fé em Jesus Cristo, ele não se torna justo em essência, ele ainda continua sendo um pecador. Há uma expressão de Lutero em latim, quando ele fala que todo homem em Cristo é simultaneamente justo e pecador. Justus et peccator. Essa é a expressão. Todo mundo em Cristo Jesus. Logo, a justificação, ela não muda a nossa essência. Não é essencialmente uma transformação de injusto para justo, mas uma declaração, onde mesmo sendo em essência ainda pecador, eu sou declarado inocente diante do tribunal de Deus. Com base em quê? E de que maneira? Naqueles versículos que nós lemos do capítulo 3, Paulo vai dizer que a justificação, ela é em Cristo. Então é Deus justificando o pecador com base na obra, na obediência e na morte de Cristo Jesus. Ela é por intermédio da fé, então eu me aproprio da justiça de Deus em Cristo, quando deposito a minha fé nele, e ela é tão somente fiada pela graça, é tão somente me dada pela graça de Deus. Então, Paulo começa a construir esse argumento. Para você entender, então, justificação é um ato declaratório, forense, legal, jurídico, através do qual o Deus justo e eterno resolve, por meio de Cristo, com base na obra dele, por intermédio da fé e por sua livre e soberana graça, inocentar um pecador. Basicamente, a teologia da justificação pela fé afirma a doutrina nesses termos. Mais do que perdão de pecados, é saber que eu fui declarado inocente diante da lei de Deus. Mas por que isso? Porque alguém em meu lugar satisfez toda essa lei, satisfez toda essa justiça, vivendo perfeitamente a vida que eu não conseguiria viver. Veja, há um ponto interessante, também comentamos rapidamente sobre isso hoje pela manhã. Por que Cristo, ele ao nascer, no dia seguinte não morreu pelos nossos pecados? Veja, se a morte de Cristo, e somente a sua morte, fosse suficiente para satisfazer a justiça de Deus, por que ele teve que viver 33 anos? Bastava Jesus ter nascido num dia e morrido no outro. Não estaria resolvido o problema? Afinal de contas, Jesus veio para morrer por nós? E a resposta é um ressoante: não. Não estaria resolvido o problema. A morte de Cristo é o salário que a lei cobra pelo pecado, que não era dele, mas que ele nos representa. Veja, não era necessário apenas que o Messias viesse morrer em nosso lugar. Isso não bastaria. Por isso que ele tem que viver em nosso lugar. Jesus tem que obedecer em nosso lugar. Ele tem que cumprir a lei em nosso lugar. Ele se adequa e satisfaz a justiça de Deus em nosso lugar. E depois ele morre em nosso lugar e em nosso favor. Então não era somente Jesus, o Messias, vir e morrer em nosso lugar, mas era Jesus, o Messias, vir, viver e morrer em nosso lugar. E então satisfazer a lei. Se Cristo tivesse morrido apenas, é como se Deus estivesse dizendo assim: ok, sua dívida está paga. Mas a pergunta é: e a lei? E quem vai cumprir a lei? E quem vai satisfazer a lei? A gente teria um outro problema, porque teríamos talvez o perdão dos nossos pecados e diríamos: está tudo certo, ele morreu, perdoou os meus pecados, mas e agora? E agora? Deus continua exigindo na lei que eu seja perfeito. E ele diz na sua lei que se eu transgredir um só dos seus mandamentos, eu sou transgressor de toda a lei.
como é que eu vou viver? Eu precisaria de um representante que não apenas morresse em meu lugar, mas que vivesse perfeitamente em meu lugar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele veio, ele morreu em nosso lugar, ele viveu em nosso lugar, tornando-se diante de Deus justiça para nós. Agora, o que é que Paulo vai dizer no capítulo 4? Fique tranquilo que eu vou até o versículo 12 e já vou lendo e explicando. Primeiro aspecto é que Paulo usa a doutrina da justificação para combater qualquer possibilidade de vanglória ou de orgulho no coração daqueles crentes. Ele diz: que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, por obediência, tem de que se gloriar. Vamos parar aqui para a gente entender. Ele está dizendo o seguinte: ok, vocês estão dizendo que é possível alguém ser justo diante de Deus pela obediência. Entenda a obra aqui não apenas como boas obras, caridade ou coisa dessa natureza. A obra aqui tem a ver com obras da lei, tem a ver com obediência às obras da lei, viver em conformidade à palavra de Deus. E ele está dizendo: se Abraão foi justificado pelas obras, vamos ser sinceros, ele tem do que se gloriar. Ele pode bater no peito e dizer assim: gente, eu consegui, eu cheguei lá, eu cruzei esse Jordão a nados, olhem para mim, vejam como eu sou bom, como eu sou justo, olhem para mim. É verdade que talvez Abraão tivesse do que se gloriar, mas então Paulo vai dizer: porém, não diante de Deus. Quem sabe diante dos homens? Quem sabe Abraão poderia olhar para os outros piores do que ele e dizer assim: vejam, vocês não são tão bons quanto eu sou. Olhem para mim, vejam, vocês não são tão crentes como eu sou. Vocês não são tão obedientes quanto eu sou. Isso traria para ele assim uma glória, sabe? Ele encheria o seu coração de soberba, de arrogância, seria alguém ufanado. Afinal de contas, olha para Abraão. Paulo vai dizer: talvez diante dos homens ele pudesse ter algum nível de glória, mas não diante de Deus. E por que não diante de Deus? E a resposta é aquela que nós já demos anteriormente: porque diante de Deus 9,99999 não basta. Sabe quando você está na escola e dentro daquele sistema de recompensa, se você tirar 7, pelo menos essa era a média comum, acho que continua sendo, se você tira 7, você está na média. E a gente acha que isso funciona diante de Deus. Na nossa aceitação diante de Deus, a média é 10. Usando os números da nossa cultura escolar. A média é 10. Se você não tira 10, não tem nem recuperação, meu irmão. Não tem purgatório. Não tem forma de você resolver depois. Ou é ali, ou é ali. Então a ideia é: como Abraão iria passar na média? Diante dos homens, ele talvez fosse alguém acima da média. Mas diante de Deus, não, meu irmão. Diante de Deus, ele não tem do que se gloriar. Ele não é tão bom assim. Nem foi tão bom assim. Veja, continuação do texto, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Essa palavra que é fantástica, a imputação, acreditação, é aquilo que eu falei na minha historinha. É alguém que está acreditando, depositando na conta de um outro aquilo que ele não tem e aquilo que ele não merece. É uma oferta de crédito gratuito. Diz que isso aconteceu não quando Abraão obedeceu. O texto diz no versículo 3 o quê? Abraão fez o quê, irmãos? Creu. Abraão creu. E a sua fé foi contada como justiça. Deixa eu abrir um parênteses para fazer uma outra explicação interessante. Veja, a fé não é uma obra. Mas alguns acreditam que serão salvos porque têm muita fé. Biblicamente, a fé não é uma obra.
E você pode então dizer assim: pastor, eu não estou confiando nas minhas muitas obras, mas eu estou confiando na minha muita fé. E quando você confia na sua fé e não na obra de Cristo, você fez da sua fé uma obra. E ninguém é salvo por obra nenhuma, nem mesmo pela obra chamada fé. A fé bíblica não é uma obra, é uma fé que não trabalha. E Paulo vai dizer isso na sequência. É uma fé que tem total desapropriação dos seus méritos, do seu trabalho. É uma fé que tão somente confia e se lança no trabalho de um outro, na obra de um outro. Então cuidado. E quando a gente vai evangelizar pessoas, a gente ouve muito isso, principalmente no Brasil. As pessoas dizem assim, né? Não, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Muita fé. Pois é. Isso em si não basta. Porque não é pela fé que nós somos salvos. É por Cristo. Mediante a fé. É por Cristo. O fundamento da justificação não é a fé. O fundamento da justificação é a vida perfeita e a morte perfeita de Cristo, juntamente com a sua ressurreição, é a sua obra perfeita. E a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas fé não é sinônimo de obra. Ele vai dizer: Abraão creu. E ele está remetendo-se aqui ao texto de Gênesis 15. E isso lhe foi imputado, contado, creditado como justiça. Ora, versículo 4, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê, mais uma vez a ênfase na fé, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Preste atenção, Paulo está dizendo assim: a justificação, essa declaração de inocência, essa carta de libertação diante do tribunal de Deus, não é dada porque alguém trabalhou muito, fez muito, obedeceu muito, nem mesmo porque creu muito, tendo a fé como sinônimo aqui de obra ou de obediência. Ele vai dizer: porque se alguém trabalha muito e recebe o salário no final do mês, ele não pode dizer que o patrão está fazendo um favor, certo? Imagina você trabalhar o mês inteiro e aí o patrão pagou o seu salário e você diz assim: rapaz, esse patrão é espetacular, ele é tão bom, mas tão generoso, tão bom que ele pagou o meu salário. Você pode até ser grato, mas ele está fazendo aquilo que lhe compete minimamente. Salário não é favor, é pagamento de uma dívida. Você trabalhou e o seu patrão contraiu uma dívida com você, e agora ele precisa pagar essa dívida. Mas ele está falando que a fé não é um trabalho, mas a confiança no trabalho daquele Deus que justifica pecadores. É interessante aqui, veja que não é qualquer fé que nos declara justos diante de Deus. Você pode dizer assim: mas eu tenho fé no coração, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus fez todas as coisas. Mas ele está falando uma fé muito específica. É a confiança de que eu não posso pagar a minha própria dívida, eu sou insuficiente, a minha justiça é insuficiente, o meu muito trabalho é insuficiente, as minhas boas obras e a minha obediência são todas insuficientes, eu não posso pagar essa dívida. Mas eu confio no Deus que, sem as minhas obras, mas pelas obras do seu Filho, está disposto a justificar um pecador como eu. Eu confio nele. Eu não confio em mim, eu não confio no meu trabalho, eu não confio nas minhas obras, eu confio nele. E então, despossuído dessa fé que não trabalha, mas se confia naquele que trabalhou perfeitamente, nós descansamos. Ele vai dizer agora, a partir do versículo de número 6, que Davi, por semelhante modo, ele vai dizer o seguinte: e assim, também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus, e mais uma vez ele usa a expressão atribui, reputa, imputa, justiça, independente, apesar
de obras. Aí ele cita o Salmo 32, quando vai dizer: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo é muito sabido. E ele usa de dois ícones, daquelas duas figuras homéricas da espiritualidade judaica, Abraão e Davi, para dizer o seguinte: olha, ok, vocês estão achando aí que podem ser justificados diante de Deus por meio das obras? Olhem para Abraão. A Escritura diz que ele creu, e que a justiça que ele recebeu não foi porque obedeceu, mas porque depositou a sua confiança no Deus que justifica pecadores. Não bastasse isso, o argumento histórico-teológico chama para si como testemunha Davi. Eles, olha, Davi também escreveu que Deus é quem atribui justiça ao homem. Não é o homem quem conquista isso, é Deus quem imputa justiça ao homem, tornando-o feliz, bem-aventurado e afortunado diante da sua presença. Logo, em toda a história, nunca houve um homem sequer que tenha sido afirmado diante da presença de Deus sem que fosse pela fé. Isso também, para nós, se a gente fosse discutir na classe de escola bíblica dominical, entraria naquele tema de que como era que os crentes do Antigo Testamento eram salvos? Como é que Abraão foi salvo? Como é que Noé foi salvo? Como é que Moisés foi salvo? E todos aqueles gigantes. E muitos de nós, muitas vezes, acreditamos que eles foram salvos porque foram fiéis e obedientes. Paulo está dizendo: de modo nenhum. Nunca houve em nenhuma fração da história um homem sequer que tenha comparecido diante do Deus justo sem que fosse pela fé, independente das obras. Abraão foi justificado pela fé, Davi foi justificado pela fé, poderíamos dizer Moisés foi justificado pela fé, e todos os outros, aqueles que creram na promessa do Messias, todos eles, igualmente, foram justificados pela mesma fé. Não há outra forma de salvação, sempre foi pela fé na obra de Cristo. Àquela época, uma fé na promessa. Eles estavam olhando para o futuro, o Messias prometido, aquele que viria com a descendência da mulher para esmagar a cabeça do descendente da serpente e fazer cumprido o projeto de Deus de restaurar nele mesmo todas as coisas. No nosso caso, a nossa fé não se apoia no futuro, na promessa, mas na consumação da promessa. Voltamos os olhos para trás e nos apoiamos no Cristo consumado, na promessa cumprida. E porque nós cremos, Deus atribui, computa esta fé como justiça na nossa conta. Como então um homem pecador, uma mulher pecadora, pode permanecer e comparecer diante do trono de Deus sem que seja banido, fulminado e consumido pela sua justa e santa ira? E a resposta é uma só: abrindo mão da sua vanglória, deixando de confiar em si mesmo, para confiar no Filho, para confiar em Cristo. Se você é alguém que quer permanecer de pé naquele grande dia, nessa noite se despoje de toda a vanglória, de todo o orgulho, de toda arrogância, de toda prepotência, de toda jactância, e reconheça que o reino de Deus é para aqueles que batem no peito e se declaram falidos, pobres, miseráveis, cegos e nus, que precisam ser vestidos pela justiça do Cordeiro de Deus. Não há espaço nem para aqueles que estão diante do portão, e muito menos para aqueles que cruzarem o portão, para qualquer tipo de orgulho ou vaidade. Fique imaginando que quando estivermos com o Senhor na eternidade, todos nós que estivermos ali, estaremos conscientes de que ninguém merecia estar ali. Quando a Bíblia fala em Apocalipse que no meio da cidade está o trono de Deus e do Cordeiro, para mim aquilo ali é um emblema perpétuo, eterno, de que todos nós que estamos ali, só estamos porque Ele, o Cordeiro, esteve aqui em nosso lugar. E a gente vai estar em qualquer lugar, em qualquer espaço. Agora pegando na questão da aula, se vai ser uma dimensão espacial, material ou não, seja lá como for, mas para mim haverá um lembrete, um emblema perpétuo de que o Cordeiro de Deus é a causa de eu estar ali, e a sua graça maravilhosa foi quem abriu para mim os portões, a fim de que eu entrasse
não foi por obras. Eu olharei para os meus braços e para as minhas pernas e direi assim: elas são fracas o suficiente e não poderiam ter me trazido a esse lugar. Teria que alguém mais forte que eu, mais perfeito, mais justo e perfeitamente bom, cruzar os portões e abri-los para que eu pudesse entrar também. Como você então pode ser justo diante de Deus? Comece agora, abrindo mão do seu orgulho barato, da sua tentativa de ser justo diante de Deus por si mesmo. Isso é algo que está inato. Logo em Gênesis 3, quando Adão pecou, o que foi que Adão fez? Qual foi a primeira? Teve algumas iniciativas. Uma delas é que ele fugiu, e a gente continua fazendo o mesmo, tentando fugir de Deus, criar os nossos esconderijos, subterfúgios. Mas o que é que ele faz na sequência? Ele faz roupas, né? Fazer uma roupinha aqui, folhas de figueira, vamos cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo assim: eu posso resolver o problema que o meu pecado me trouxe da minha própria maneira. Eu vou costurar uma roupinha do meu jeito, eu vou fazer as coisas e vai dar certo. Quando Deus o encontra, Deus o expõe na sua insignificância e arranca dele todos aqueles subterfúgios baratos, aquela folhagem, e diz a palavra que Deus o veste com pele de um animal, apontando exatamente para a única e exclusiva forma do homem ser achado diante de Deus e permanente naquele lugar, por meio do sacrifício perfeito do Cordeiro, o substituto que Deus enviou dos céus, chamado Jesus Cristo. É Ele quem nos veste de justiça, é Ele quem nos veste, nos cobre diante das nossas imundícias e nos torna aceitáveis diante do Pai outra vez. Fora de Cristo, todo homem é culpado. Fora de Cristo, todo homem é jactancioso, vanglorioso, orgulhoso, achando que pode cruzar aqueles portões confiado em si mesmo. Mas deixa eu te falar, você acha que a altura daquelas prisões de segurança máxima, se a gente puder imaginar um local físico, isso aqui é uma metáfora, certo? É alta e ninguém consegue penetrar ali. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu querido. Não tem como você penetrar o lugar da habitação de Deus sem que seja pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu nele mesmo. Não tem como pular o portão, não tem como pular o muro, não tem como encontrar uma brechinha, cavar um buraquinho, não tem como fazer túnel subterrâneo. Ou você vem a Deus por meio de Cristo Jesus, reconhecendo a sua insignificância, o seu pecado, humilhando-se diante dele, abolindo e abominando as más obras da sua própria justiça e confiando na justiça dele, ou então você ficará de fora. Paulo está dizendo assim: para vocês que acham que estão do lado de dentro, e vocês acham que são bons por causa disso? Baixem a bola, porque foi graça. É pela graça, e sempre pela graça. Vocês não estão aqui porque são melhores do que aqueles que não estão. Vocês estão aqui pela graça, porque vocês reconhecem que são tão pecadores, tão fracos, que precisam de um Deus justo e forte o suficiente para conduzi-los na eternidade. Versículo de número 9. O apóstolo Paulo agora vai combater aquela coisa meio que xenofóbica, de um etnocentrismo. Nós somos o povo de Deus, o povo a quem Deus escolheu, a graça dele está sobre nós somos os judeus, somos os melhores e tal. Eles não, eles são os gentios. Aí Paulo vai desconstruir o argumento etnocêntrico dizendo o seguinte: vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança? A bem-aventurança da justificação. Vem ela, pois, exclusivamente sobre os judeus, os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? E aí ele vai quebrar as pernas do melhor dos judeus daquela época. Estando ele circuncidado ou incircunciso? O que é que Paulo está falando aqui? Você deve lembrar que foi inclusive com Abraão que Deus estabeleceu o rito da circuncisão. Cortava-se o prepúcio ali da criança homem, macho, ao 8º dia, e aquilo era, usando a linguagem de Paulo, era o selo da justiça da fé. Era o sinal visível de que aquela pessoa, aquela criança, ou um prosélito, um adulto que agora vinha para a comunidade judaica, ele abraçava a mesma fé, o mesmo Deus e compunha o mesmo povo.
Então era um sinal externo, visível, de uma graça que supunha-se ser uma graça invisível, que era a graça da fé que já estava no coração. Aí ele está dizendo o seguinte: ok, vocês que arrogam algum tipo de privilégio, porque são o povo da circuncisão, porque estão ligados pela carne ao pai Abraão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ele vai para o argumento temporal. Quando Abraão foi justificado diante de Deus, Gênesis 15, ele era circuncidado ou incircunciso? Ele quebrou o camarada. Porque o texto de Gênesis 15, quando Abraão crê, e o texto que é citado, e ele creu, e aquilo lhe foi computado como justiça, vem antes da instauração da circuncisão. Ora, se Abraão foi circuncidado depois de crer, e se ele foi justificado quando creu e não quando foi circuncidado, então a questão é: quem pode ser justificado diante de Deus? Aquele que é circuncidado na carne ou aquele que é circuncidado no coração, conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 2? Onde é que acontece a verdadeira circuncisão? No capítulo 2 ele vai dizer que é incircunciso todo aquele que não foi rasgado no seu coração, que não reconheceu ainda que Cristo é o Senhor no coração e não na carne. Até porque você deve lembrar que os tipos do Antigo Testamento, boa parte deles envolvia derramamento de sangue, inclusive o rito da circuncisão. Quando o prepúcio era cortado, sangue era derramado. Quando o cordeiro era imolado, sangue era derramado. Isso apontava para o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir e de uma vez por todas derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados e para nos enxertar na aliança eterna com o nosso Deus. E aí Paulo está dizendo assim: há lugar para o incircunciso, porque quando Abraão creu, incircunciso ele era. Há lugar para o gentio, há lugar para o grego, há lugar para o brasileiro, há lugar para o nordestino, há lugar para o paraibano na mesa da graça. Há lugar para eles no reino de Deus, porque a justiça, ela se apropria da fé e não das obras. E veja, quando Abraão creu, nem circuncidado ele era. Ele agora está quebrando toda a barreira étnica em Cristo Jesus. Ele faz isso também quando ele escreve às igrejas da Galácia. Ele vai dizer então: há privilégio no grego, no judeu. Ele fala: não, em Cristo Jesus não há grego, não há bárbaro, não há gentil, não há judeu, não há nada. Cristo agora nivela todo mundo. A barreira da separação foi quebrada na cruz de Cristo. E Deus está fazendo para si um povo de toda tribo, língua, raça e nação. E a pergunta é: quem é esse povo? Aqueles que são descendentes de Abraão pela fé e não pela carne. De tal maneira, meus irmãos, que se você creu em Cristo, e se você crê em Cristo, você também tomará parte nessa família e nessa aliança, a aliança eterna de Deus, que tem como um embrião ali Abraão, mas vem antes de Abraão, porque é a aliança eterna. E ela é para você, ela é para mim, ela é para todo aquele que crê no seu nome. Eu não preciso ter a minha carne cortada. Jesus já foi cortado em meu lugar. Ele já foi contado entre os malfeitores em meu lugar. Eu não preciso derramar o meu sangue, eu não preciso sofrer, eu não preciso padecer. Cristo Jesus já sofreu e padeceu toda a dor nas mãos dos seus algozes e nas mãos de Deus, em meu lugar. De modo, meu irmão, que o apóstolo Paulo, indo de encontro a todo argumento xenofóbico, de problemas étnicos, ele está dizendo assim: Deus está fazendo por meio da fé em Cristo um só povo. De forma prática, qual seria a implicação disso? O problema da acepção de pessoas. Você lembra lá em Atos, quando a igreja começa a crescer, o grupo majoritário, obviamente era um grupo que vem da tradição judaica, mas de repente começam a chegar alguns prosélitos, uns gentios, umas mulheres gregas, as famosas viúvas helênicas, começam a se introduzir no meio do povo, e aquilo começa a gerar birra, divisão, cisão, separação.
A acepção era algo assim, muito encrostado no coração de um judeu. O judeu era aquele que dizia assim: Deus é nosso. Nós temos propriedade exclusiva de Deus. Não é o contrário. Não é que nós somos propriedade exclusiva dele, mas que Deus é uma propriedade nossa. Deus vai onde nós deixamos que ele vá. Deus faz o que nós permitimos que ele faça. E essa é a mentalidade de todo religioso sectário. Acha que Deus é o seu Pokémon, aqueles bichinhos que você ficava controlando e diz assim: agora você tem que comer, agora você tem que fazer. Deus não é assim, meu amigo. Deus é Deus. Ele está acima de tudo e de todos. A sua graça é democrática e alcança pessoas que estão perto ou longe, judeu e não judeu, gentio e não gentio. A graça de Deus opera por meio da fé em Cristo Jesus no coração de todo aquele que se achega a Ele, despossuído de mérito, despossuído de arrogância, despossuído de orgulho, dizendo: Senhor, eu sou como um mendigo, estendendo a mão sem nada, a fim de receber da Tua parte algum pão que possa saciar a minha alma. Isso traz esperança para nós que estamos aqui. Há algum judeu aqui? Essa não é uma pergunta retórica, não. Há algum judeu? Se tiver, você pode fazer um aceno assim, não tem problema. Não tem nenhum judeu. Mas se tivesse, a mensagem é a mesma, dizendo assim: você que é judeu e nós que somos gentios, só temos um meio de nos conectarmos com o Senhor de toda a criação. E não é pela filiação etnológica, é pela crença, é uma filiação espiritual. Então, se você creu em Cristo, sinta-se parte da descendência de Abraão por meio da fé. Se você depositou a sua fé em Cristo, perceba-se como herdeiro e co-herdeiro do reino eterno com Cristo Jesus. Reino esse que foi prefigurado na promessa de uma terra a Abraão. Nós somos parte desse povo, povo da aliança, nós os que cremos. Por fim, Paulo então vai dizer, então a primeira coisa é como alguém pode ser justificado diante de Deus. Ele fala por meio da fé em Cristo. E isso é uma obra exclusiva da graça de Deus. E se isso é verdade, não há motivo nenhum para que ninguém se vanglorie. Então ele combate o orgulho, combate a jactância, combate qualquer tipo de prepotência. Segundo, ele vai dizer: então seria privilégio apenas dos judeus essa esperança, essa salvação? Não. Ele vai dizer: é também dos gentios. Ora, os gentios foram justificados, porque são justificados pela mesma fé, porque quando Abraão creu, nem circuncidado ele era, e ele faz esse argumento. Aí, por fim, a terceira e última pergunta que ele levanta no final do capítulo 3 é: então, finalzinho, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, a fé confirma a lei. Isso não está no capítulo 4. E eu não vou me delongar, mas se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo de número 6, no capítulo de número 7, no capítulo de número 8. E a pergunta, em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: ok, então, pastor, o senhor está dizendo que eu não sou aceito diante de Deus porque obedeço. É isso? É isso. Eu não sou diante de Deus porque eu sou um bom homem. É isso? É isso. Mas é pela fé e pela fé somente. Sim, é pela fé e pela fé somente na obra de Cristo. É pela graça? Sim, é pela graça. Ok, então, eu não tenho nada a ver com esse negócio de lei e de obediência? É isso mesmo? Não, não é isso mesmo. O argumento de Paulo agora vai de encontro a todo tipo de antinomismo, que poderia dizer o seguinte: ok, então se a lei não importa porque Cristo já cumpriu a lei em meu lugar, se eu não preciso obedecer para ser salvo porque Cristo já obedeceu em meu lugar, então não preciso obedecer, não preciso me alinhar com a lei. Veja só o início do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele responde categoricamente: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Andemos em novidade de vida.
andemos em novidade de vida. Onde é que estão então as obras? Elas estão aqui. E a grande discussão teológica entre Tiago e Paulo é porque Paulo diz que o homem é justificado pela fé e pela fé somente, independente das obras. Mas se você ler Tiago, capítulo 2, Tiago vai dizer que o homem é justificado diante de Deus pela fé, mas não pela fé somente. Ele vai dizer que pela fé e pelas obras. Você diz, agora nós temos um problema. Temos um problema. Mas não temos um problema. Paulo está falando da causa da justificação. A origem da justificação é a fé na obra de Cristo. Tiago está falando de como vivem os justificados. Aquele que foi justificado frutifica pela fé em boas obras, em obras de obediência. E não há incompatibilidade entre lei e graça, fé e obediência. Na verdade, a verdadeira fé é o que nos habilita à verdadeira obediência. Eu ainda vou além. Eu só posso agora obedecer à lei de Deus porque pus nele a minha fé e tive o meu coração transformado. E recebi dele, deste Deus, uma disposição santa para me encurvar diante da sua lei, abraçá-la e sentir nela prazer. Porque um pecador fora de Cristo não tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, na obediência a Deus. Mas quando ele nos atrai pela fé, ele gera em nosso coração uma inclinação à sua lei. Então a lei não passa a ser desprezível, repugnante, pelo contrário, a lei se torna como favos de mel, na qual nós temos o nosso prazer. E a lei de Deus se torna motivo da nossa meditação. E nós passamos não apenas a viver como justificados, no sentido do status posicional, mas passamos a andar como homens e mulheres retas. Passamos a viver em novidade de vida. Temos uma prática de justiça. Vivemos para glorificar, em alinhamento com a sua lei, aquele que nos salvou pela sua graça. Um crente justificado tem prazer na lei de Deus. Ele ama a obediência ao Senhor. É estranho quando você ouve alguém dizer assim: pastor, olha, esse negócio de ser crente é difícil. Eu digo assim, de fato é difícil. A gente tem que obedecer, né? Esse negócio, a gente tem que ficar obedecendo, fazendo a coisa certa. Quando alguém começa a falar isso, eu falo assim: esse aí é alguém que está achando ainda que Deus está negociando a graça dele com ele. Na última quinta eu falei assim: você lembra aquela parábola do credor compassivo? O cara que tinha uma dívida desse tamanho assim, aí chegou para um credor e disse assim: eu estou com essa dívida, não tenho como pagar, a situação está difícil, o leite está caro, e a mulher está sem trabalhar, o negócio está ruim. Aquele homem diz assim: não, tranquilo, vai em paz, pode seguir a vida. Aí lá na frente ele chega para um outro, e um camarada devia um valor insignificante, tinha comprado um picolé na praia, estava sem a carteira, pediu para ele pagar, e agora ele foi abordado dizendo assim: e cadê o dinheiro do picolé lá? Eita, eu não tenho, lá em casa minha mulher está sem trabalhar, filho, difícil. Conta a mesma história. Aquele camarada impiedosamente manda que aquele homem fosse preso, e ele sofre as consequências por não poder pagar a dívida. Mas volta lá para o primeiro personagem. Aquele devedor, o primeiro deles, ele disse algo do tipo assim: tenha paciência comigo, tudo te pagarei. Espera aí. Tenha paciência comigo, tudo te pagarei. Aquele homem tinha profunda noção da sua dívida, mas ele era um ignorante quanto à graça. E ele achava que poderia viver a vida para tentar pagar a conta a Deus. No caso o credor ali, no nosso caso para Deus. Muitos de nós aqui temos uma clara consciência do tamanho do nosso pecado. Eu sei quanto eu devo, sei quão terrível é a minha dívida, mas muitos de nós que temos essa mesma consciência, somos ignorantes quanto à grandeza da graça. E a nossa vida cristã se torna uma tentativa de pagar o restante da conta para Deus. Não, já paguei a metade, já paguei um terço, já paguei. E a gente vai viver na vida assim. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, você não tem como pagar. E segundo, Deus não espera que você pague.
É uma estupidez da nossa parte achar que Deus está sentado esperando que a gente vá pagar a conta, que a gente vai devolver a Ele o que Ele nos deu graciosamente. Nem que pudéssemos, conseguiríamos pagar. E ainda que pudéssemos, Deus não aceitaria receber. O amor dele é despretensioso. Sua graça é livre, é espontânea. Ele não está colocando no balcão em negociação. A salvação de Deus não está à venda. É gratuito. Ele está dizendo: eu quero te abençoar. Confia em mim, confia no meu filho. Negue esse orgulho, essa vaidade de confiar em si mesmo. Jogue isso ao pé da cruz e lance-se sobre mim em confiança plena somente. Eu posso pagar essa conta e não vou te cobrar nada. Aí você diz: a obediência não é uma tentativa de pagar a conta, de modo nenhum. Porque se for, nós entendemos errado esse negócio de graça. A obediência não é uma forma nossa de dizer para Deus: Deus, tenha paciência que eu estou pagando de pouquinho em pouquinho. Veja como eu estou sendo um crente melhor. Uma outra forma de a gente tentar achar que Deus, de alguma maneira, Ele está esperando que a gente pague alguma coisa, é o filho mais velho da parábola do pródigo. Lembra daquela história? O camarada fica na casa, ele volta no final do dia, escuta o barulho da festa, fanfarra tocando, a banda, os homens e as mulheres dançando, cheiro de churrasco, o novilho estava lá queimando, aquela gordura, picanha. Aí de repente ele chega e diz: o que está acontecendo? O empregado volta lá e diz assim: rapaz, teu irmão voltou. E aquele cara fica enfurecido. Mas peraí. Aí você diz assim: não, mas vamos ser justos, pastor. O cara saiu, levou toda a grana, torrou o dinheiro todo, gastou com mulher, gastou com bebida, gastou com comida, volta para casa e tem todo direito. Isso não é justo. Eu tenho que baixar a cabeça assim, verdade. Não é justo. Não é justo. Ok, esse não é o problema. Veja, aquele camarada, ele não tinha um problema com a justiça. Nós também não temos problema com a justiça. Davi, quando pecou, e disse para o profeta Natan, que chegou com aquela historinha da ovelhinha, do camarada que roubou a ovelha única do pastor, que estava ali trabalhando. Não, ele diz assim: o que é que esse camarada merece? Deve morrer. É justo? É justo. Zero problema com a justiça. Nós somos ignorantes quanto à graça. Aquele filho disse assim: eu estou aqui na casa do pai, fiz o que é certo a vida toda, trabalhei, estava fazendo tudo que o pai mandava, andando sempre na linha, nenhum cabrito o pai queimou para mim. Qual era o problema dele? Era com justiça? Não, era com a graça. Nosso problema é com a graça. Nós não aceitamos um Deus gracioso assim, nem conosco e nem com os outros. Nós queremos, de um lado eu quero pagar, do outro lado eu quero cobrar. Porque o filho mais velho, ele não está querendo pagar, ele está querendo cobrar a Deus. O Senhor me deve, eu fiz certo, me paga. Me paga com um cabrito, me paga com as tuas bênçãos, me paga com as orações respondidas, me paga. Tudo isso é justiça própria. A tentativa de querer pagar a Deus ou cobrar de Deus é justiça própria. E isso anula a justiça que vem da fé. Deus não quer que você pague, e muito menos que você cobre a Ele. Deus quer que você receba de graça o dom da vida em Cristo Jesus, depositando nele única e exclusivamente a sua fé e confiando-se nele, desde agora e para todo sempre. Já passei da hora muito, mas eu vou entrar de férias. E aí eu quero encerrar com a letra da música de Estênios Márcios. A gente estava na evangelização, estava Poli, eu e mais alguém, não lembro quem, acho que foi Júlia Lino. A gente chegou na casa de um senhorzinho lá em São João do Cariri, ele tinha na parede dele, em estilogravura, uma literatura de um homem que havia vivido a vida inteira sem Deus e naquele dia foi cobrada a sua alma e tal. E eu lembro que a gente conversou sobre muitas coisas, dentre elas eu comecei a conversa com ele como comecei o sermão. Imagine que você está diante do portão dos céus. E essa é a mesma pergunta que eu vou fazer e vou repetir tudo aqui. E o anjo está lá. E diz assim: por que eu deveria deixá-lo entrar aqui? Estênios, de uma forma poética, ele registra algo que deveria ser para nós a nossa resposta naquele dia. A música chama-se O Sonho. E ele diz assim: sonhei que eu tinha morrido. Eu não lembro direito de quê. Me vi em frente a um alto e belo portão, com uma placa escrito céu. Bati com um certo receio
E um anjo saiu para atender e me disse: pois não. E eu falei: quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse: curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. E eu disse: procure no livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará, com a letra do rei, meu nome com tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que eu cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou: foi assim que você viveu? E eu então respondi que sim. Então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? E eu disse: olhe bem no final dessa lista. Você reconhece essa letra? Agora, você reconhece essa letra? E o anjo sorrindo me disse: é verdade. O rei escreveu: perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando o hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver meu Salvador. Você e eu temos um registro de dívida contra nós, gigante. E o anjo pode pegar e dizer assim: ok, é você? Eu acho que meu livro vai ser pelo menos uns 50 a mais do que esse, assim. Ele vai olhar e dizer assim: você ainda tem coragem de bater nessa porta? E a única coisa que eu poderia dizer para aquele anjo será: vá no final desse livro, leia as últimas palavras. Você conhece essa letra, seu anjo? Essa é a letra do rei. Essa tinta vermelha é o seu sangue. E sabe o que é que está escrito no final? Perdoado. E ao som desta palavra, certamente o portão se abrirá. É essa certeza que você precisa ter, de que por mais que você merecesse estar do lado de fora, há alguém que está te convidando para cruzar os portões pela fé. Abandonar os ídolos do seu coração, seu orgulho, sua jactância, e confiar tão somente na graça de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.